E realizando esse estudo, você também chegou ao nome de algumas pessoas que até então não eram tão conhecidas, mas que com o passar da pesquisa, como você disse em off aqui numa conversa, você foi descobrindo a importância que essas pessoas tiveram, né? Essas pessoas são o Leopoldo Petri e também a Maria das Neves Petri. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essas duas pessoas e qual a importância delas na sociedade hamburguense, tanto na educação, na política. É, através das entrevistas, nós tivemos acesso a esses dois nomes, como tem outras educadoras muito atuantes na sua época. E a Maria das Neves Petri, nós chegamos a ela através da sua filha, a dona Luísa Friedrich, que também era filha do Leopoldo Petri. Só interromper, porque qual é a idade dela, dessa filha da Tem Maria? 70 e poucos anos. 70 e poucos anos. Uns 74 anos ela tem, a dona Luísa. Então, ela tem um grande acervo guardado da sua mãe. E ela nos acessou isso. E nós tivemos a oportunidade de conhecer a letra da Maria das Neves Petri, que foi professora de 2 entrevistados nossos. E a importância dela dentro da comunidade na questão de educação. Ela era muito moderna para o seu tempo, né? E o Leopoldo Petri, por sua vez, era o esposo e o intendente de Novo Hamburgo. Ele é muito bem interessante a história. Ele já era casado e ficou viúvo e casou com a Maria das Neves Petri. E eles se conheceram porque os dois eram professores em Lomba Grande. Dessas reuniões que sempre há de professores, eles acabaram casando e tiveram 5, 6 filhos. A dona Luísa é a mais nova. A mãe dela teve ela com 52 anos. Então, a dona Luísa ia com a sua mãe para a escola. Ela era professora de uma classe multisseriada e os filhos eram seus alunos também. Então, a gente teve acesso a esse acervo que nós pretendemos, após esse trabalho, né, de conclusão, fazer um trabalho bibliográfico da Maria das Neves Petri, porque existe um acervo bem grande nesse sentido, né? E o Leopoldo Petri, por sua vez, ele teve uma grande influência política. Ele tinha uma postura política, né? Ele tinha um pensamento político bem avançado para sua época, né? E com isso, a Maria das Neves Petri também era sua companheira na questão política, né? Ela era uma dona de casa também. Ela era professora, cuidava dos seus filhos, mas ela cuidava também da aparência política, da vivência política do seu esposo. Isso foi muito interessante descobrir, né? E ela relata num dos seus escritos sobre a emancipação de Novo Hamburgo. Então, ela conta ali em detalhes como é que foi essa emancipação. Como é que o esposo dela saiu de casa para que acontecesse com quem ele se reuniu para a emancipação. Então, isso é uma coisa muito importante, porque nós temos, assim, algumas coisas, nós encontramos várias bibliografias de Novo Hamburgo sobre o município, né? Mas não tão detalhado, tão íntimo, digamos assim, daquela família que foi muito importante dentro de Novo Hamburgo. Nós temos também a dona Francisca Saile, a dona Quita, que também contribuiu. Nós temos uma escola no município com esse nome. Também tem a sua contribuição, ela tinha a sua escola aqui em Hamburgo Velho. Nós tínhamos também a dona Elsa Zottmann, que também foi uma educadora da sua época. E nós tínhamos em Novo Hamburgo escolas isoladas. A escola isolada, elas eram administradas por família, pela a senhora da família, digamos assim, a professora, e muitas vezes a família morava na mesma casa onde era ministrada a aula. Então, nós temos vários relatos que a professora saía da aula e ia em casa para ver se o feijão já estava cozido, né? Se a filha já tinha baixado a febre. Então, isso é muito importante, né? Porque o que a gente entendia por escola? Uma comunidade. E não tão seccionada como é hoje, por séries. Eram multisseriadas, né? Todos na mesma sala. Então, isso mostra como Novo Hamburgo evoluiu
né, na história, na educação, mas também como deixou para trás algumas coisas muito boas, muito ricas, que era aquela questão de chegar mais próximo, mais afetivo da sua professora. Tanto é que os nossos entrevistados demonstram isso nos seus relatos. Certo, professora, nosso tempo está se esgotando. Quero lhe parabenizar por esse trabalho importante para a sociedade hamburguense e vamos ficar no aguardo que esse projeto vire um livro, né? Para que toda a comunidade, todo o público possa ter acesso a todo esse material de extrema importância, né? Para a nossa comunidade. Mas eu quero assim, deixar bem claro que isso foi possível porque a universidade abriu esse espaço, né? Possibilitou também a gente ter uma orientadora do nível, que é a Cláudia Chemes, né? Para que a gente pudesse ir para uma pesquisa mais a fundo, não ficar meras paredes de uma sala de aula, né? E o contato com o público é o melhor que tem, é a melhor história e a melhor teoria que tem, né? Então eu fico muito agradecida, né? Porque isso me engrandeceu mais como educadora, né? Eu acho que nós somos produto daquela época. E eu cada vez gosto mais de ser professora. E eu agradeço bastante a oportunidade. Tá certo, professora Yara. Muito obrigado mais uma vez. E o especial Fevale de hoje vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Um forte abraço e até mais.